Galera, continuando o nosso papo aqui então sobre manipulação de arquivos, hoje nós vamos escrever strings no arquivo, beleza? Vamos lá para o código então. O que está acontecendo aqui nesse código? Nós vamos abrir aqui, ó, nós vamos abrir o arquivo e escrever strings nele. Como é que nós começamos então? Com a nossa biblioteca stdio e a biblioteca string.h, beleza? Elas são importantes aqui porque uma vai me ajudar na manipulação de arquivos, a outra vai me ajudar na lida com as strings, certo? Como é que a gente começa então? Dentro da nossa função principal, como sempre, declarando o nosso ponteiro para o arquivo em disco para relacionar com aquela stream que nós estamos trabalhando. E aqui, nós vamos ter aqui algumas declarações que eu vou trazer ao longo do código para vocês, tá bom? Seguimos aqui, ó. O que é mais importante? Vamos abrir o arquivo e escrever strings. Como sempre aqui, ó, vou pedir para vocês verificarem lá no segundo vídeo sobre arquivo, como é que a gente faz para abrir o arquivo. É só mandar um fopen que vai retornar para a gente o ponteiro do arquivo, e aí a gente vai botar, a gente vai botar aqui no ponteiro p que nós declaramos. Beleza, precisei passar o nome e o tipo que ele vai ser criado. Arquivo de texto. Tudo bem. Se a função não retornou um nulo, um ponteiro nulo, quer dizer que conseguiu abrir com sucesso. Se conseguiu abrir com sucesso, a gente passa para o else aqui da linha 23. Perfeito. Bom, qualquer dúvida nisso, por favor, volta lá no vídeo 2, tá? Sobre os arquivos. Aí daqui que a gente segue. O que é isso aqui? O arquivo foi aberto com sucesso. Aí nós vamos avisar para o usuário aqui na linha 24 e pedir o usuário para digitar uma cadeia de caracteres. E aqui começa o momento onde a gente vai ler a string da entrada padrão, que é do teclado, para depois gravar no arquivo, tá? São dois processos. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos fazer isso primeiro. Eu declarei esse vetorzinho aqui, ó, de caracteres de tamanho 30, tá bom? Para nós escrevermos a cadeia ou a string que nós queremos pegar do teclado para poder jogar no arquivo, certo? Fica com ela na cabeça, cadeia. Aí aqui, nós vamos introduzir então a função fgets. Para que é a função fgets? Que é para poder ler string. Ler string de onde? Bom, depende de onde eu colocar aqui. E para isso, nós vamos analisar aqui então a função fgets. O que é a função fgets? Pensa comigo. O que ela retorna? Ela retorna um ponteiro para char, do tipo char. Isso, tá. Então, isso vai ser uma localização de uma string. E aí eu tenho que passar um outro ponteiro que também é uma string, tem que passar um inteiro e o outro ponteiro de arquivo. Ok, como é que é isso? Olha só, esse primeiro ponteiro aqui, o que é? É o ponteiro para uma array de caracteres onde a cadeia lida é armazenada. Ou seja, é onde eu quero guardar a string que eu li. Beleza. O que é n? É o número máximo de caracteres a serem lidos na cadeia de caracteres. Tudo bem. Se eu quero ler 30, eu vou colocar lá 30, por exemplo. E aí tem um detalhe. A função ela para caso encontre o /n, tá? Que é o símbolo de nova linha. E vai incluir esse /n na string. Tudo bem. E o que é stream? É o ponteiro para um objeto file que será utilizado como a entrada. Para a lei da entrada padrão é que a gente utiliza o stdin. Joia? Então vamos voltar lá aqui. Ó. Deixa eu copiar isso aqui, só para a gente comparar aqui com o nosso uso do fgets. Deixa eu... Eu nem estou pegando aqui, ó, porque ela já vai botar em cadeia, certo? Então como é que eu estou usando aqui? Ó? Cadeia é para onde nós vamos armazenar o conteúdo lido. 30 é o máximo de caracteres. E stream, aqui, na verdade, é de onde que eu quero que esses caracteres sejam lidos. Eu não vou botar aqui um ponteiro de arquivo, porque eu quero que isso seja lido lá da minha entrada padrão, que é do teclado, certo? Aí, o que acontece? O que eu estou fazendo aqui na linha 27? Na linha 27, é uma correção, porque, deixa eu voltar nas funções auxiliares, do mesmo jeito que nós pegamos fgets para ler a string do teclado, da entrada padrão, nós vamos utilizar fputs ou fputString para escrever no arquivo. E veja bem, quais são os dois argumentos dessa função que a gente escreve strings no arquivo?
esse ponteiro aqui para um string e esse ponteiro aqui para um objeto do tipo ponteiro de arquivo. Olha as propriedades dessa string aqui, desse primeiro parâmetro aqui, desse primeiro argumento. É a cadeia de caracteres que vai ser escrita no arquivo. Tudo bem. Só que ela deve ser terminada pelo caractere null, que é o /0. Entendeu? A função ela continua escrevendo até encontrar o indicador de fim de cadeia de caracteres, que é o /0, e que não é incluído no fluxo, né? Então, pensa comigo. Como a gente sabe que as strings terminam em /0, essa função aí ela vai ficar procurando o /0. Enquanto não chegar o /0, ela não vai parar. Certo? Por isso que a gente vai fazer a correção do fgets aqui, porque ele inclui o /n quando ele lê essa string. Certo? E voltando aqui, o que é o stream? É o ponteiro para o objeto file onde os dados serão copiados. Se eu quero escrever na saída padrão, stdout. Não é o caso aqui agora. Beleza. Olha aqui, o que eu tinha dito para vocês. A gente vai ler aqui, então, a string da entrada padrão, vai armazenar em cadeia e é de tamanho 30. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma funçãozinha aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Cadeia, vou colocar um índice aqui. Cadeia x, cadeia 30, recebe /0. Certo? O que a cadeia 30 recebe /0? Ó, a posição aí identificada pelo índice 30, eu tenho que escrever /0 para indicar que é um final de string. Só para eu poder escrever no arquivo. Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo com essa função aqui, ó, string character span. Como é que eu uso essa função aqui? Olha só, eu boto duas strings. E o que ela retorna para mim? Ela vai, não é comparar, ela vai encontrar nessa string aqui o valor que eu coloco nessa string aqui. Entendeu? Ou seja, eu procuro o valor que eu coloquei. Cadê? Aqui, ó. Eu procuro o valor /n nessa cadeia. Aí ele me retorna já a posição, que na verdade o que ele me retorna? A quantidade de caracteres lidos até encontrar o /n. Se encontrou o /n, por exemplo, na posição, leu 50 caracteres, ele vai me retornar 50, certo? Ah, tá, mas 50 já é a posição que eu tenho que escrever, porque ele leu de 0 até 49. Então, ele vai procurar, essa função aqui, ó, vai procurar para a gente o caractere /n dentro de cadeia. Quando achar, ela retorna para a gente onde que ela achou, certo? Que dá exatamente a posição que eu quero substituir. Aí eu vou substituir pelo /0. Aí formatei a minha string do jeitinho que ela tinha que ser, com caracteres terminado pelo /0. Beleza. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Enquanto a gente começa o nosso loop. Enquanto, aqui eu uso mais uma funçãozinha de string, que é a de comparação. Eu quero saber se em cadeia existe a palavra fim. Por quê? Porque eu vou digitar fim para acabar minha captura de strings. Beleza. O que isso acontece? Enquanto esse resultado aqui for diferente de 0, ou seja, enquanto isso aqui estiver dando errado, que vai ser a cadeia não é a cadeia fim, então a gente vai entrar nesse while aqui, ó. Beleza? E qual que é o while? Aí é o que aquela função que eu expliquei para vocês, que é simplesmente escrever a cadeia de caracteres na stream que está relacionada com o ponteiro de arquivo P. Beleza? Então aqui a gente tem uma escrita de string, é justamente por essa função aqui que eu já tinha dito para vocês, e aí que vem aquele detalhe de substituir pelo /0, certo? Porque a função continua escrevendo até encontrar esse /0, certo? E aí não inclui esse /0 lá na hora de escrever. Beleza? Tudo bem. Então, escrito, verificamos novamente aqui se houve um erro nessa gravação. Se não houve, é só imprimir aqui, ó, gravação realizada com sucesso. Vou até botar um OK aqui para diminuir. E pede o usuário para digitar outra cadeia. Certinho? E aí o processo se repete. Mesma coisa, pega a string da entrada padrão, substitui o /n pelo /0 e volta para ir gravando no arquivo. E quando vai gravando na stream, na verdade, né, o cursor vai sendo reposicionado.
Beleza? Pronto. Feito isso, vamos supor que chegou o fim, saiu do while, é só fechar o arquivo. Fechou o arquivo chamando pelo fclose, certo? Retorno foi 0? Foi. Deu tudo certo, o arquivo está fechado e dados estão descarregados. Vamos verificar, então, o que está acontecendo aqui no na nossa compilação? Deixe-me... GCC, algoritmos 4, perfeito. Ponto C, hífen O. E eu quero o mesmo nome. Ótimo, gerou. Vamos então aqui para o nosso... Deixa eu mostrar aqui o Explorer de novo. Joia, acabou de gerar esse executável aí para nós. E vamos rodar esse executável. Algoritmo. Pronto, foi. Criou o arquivo. Vamos digitar uma cadeia de caracteres aqui, ó. Primeira cadeia. Foi. Segunda cadeia. Foi também. Beleza. Vou digitar o fim aqui agora. Ótimo. Sucesso no fechamento. Tá me pedindo para pressionar Enter para sair. Vou pressionar e vou limpar a tela. Deu tudo certo. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa verificar se os caracteres estão lá. Mas vou verificar aqui agora na mão ainda. Tá pedindo para abrir com bloco de notas. Aí. Tá salvo, né? Tá salvo. Deu tudo certo. Bom. Então era isso mesmo. Chamar a atenção aqui de novo. Mais uma vez aqui, pessoal. Para essas duas... Opa! Aqui. Chamo a atenção mais uma vez para o fgets, que é como nós vamos ler strings, inclusive da entrada padrão, e aí substituindo o "-n" pelo "0", para indicar o fim de string na hora de usar a fputs. Beleza? Bom, então para esse vídeo era isso. Vocês acabaram de aprender aí como é que nós escrevemos strings no arquivo, e além disso, a gente viu também como é que a gente lê strings da entrada padrão. Beleza? Bom, valeu por assistir e até a próxima videoaula.